É muita coisa, viu, amor? Agora essa casa aí tem que tomar muito cuidado. Todas as casas, mas tem lugar que é mais perigoso, né? A outra filha dela que perdeu o filho, tá à base de remédio. Tá à base de remédio por causa do filho. Falou a ele... deixa eu ouvir o áudio da Gorete, que ela mandou um áudio lá. Né, Tuzi? Uhum. Sei que é fácil não. O Iracema disse que exagerou, mas a Raquel foi pior. Vou perguntar pra ela. Né? Aqui. Deixa eu pegar minha calça aqui. Hoje foi pouquinha gente, né? Muito pouco. Ainda bem que Deus mandou os testemunhos para nós ouvir, né? Foi. Glória a Deus. Alegria. O que a Gorete falou aqui?
Tô gravando vídeo. Tô gravando vídeo. Gravando? Mas acho que o áudio não vai sair, não. Eu acho que o áudio não vai sair. Por que você acha? Porque não mostra que o áudio não tá funcionando. Não? A Viviane foi, né, amor? Ela foi lá com o filho, né? Ela foi com o filho? Lá foi a bichinha. O Gabriel. Falei Gabriel 2 vezes falaram no Gabriel, né? É, e aí? Ele falou, pois é, irmão. Eu falei, então, irmão, você viu que Deus deu vitória para Gabriel, né? Então você nas provas lá, não brinca, calma. Brinca, calma, pessoal. Passa manteiga? Isso, coisa aqui, ó. Novamente, depois foi aquele vídeo. Não, eu vou tirar, ver se eu tiro essa tampa aí. Põe aí o sanduíche. Essas coisas aqui não dá certo. Não fica legal. Põe aí. Eu como depois, então, Tá, deixa aqui. Eu só tô ligado depois que eu já tiver feito o bichinho, senão ela vai esquentando. você Mas tem mais aqui, ó. Vamos lá. não vê, só faço uma coisa aqui, não vai ser nada. Vai papar, filho? Um pouquinho, né? Essa mãe na limpeza ela não ia gostar muito, não. Ela é muito séria, sabe? É. Não vai me chamar pra vir na limpeza, tudo, eu não senti isso. Ela tem muito problema com a família, o irmão também, daquele jeito. E a menina que dá mais trabalho, assim, uma preocupação. Você viu? Ela chorava. Não desista da tua filha, porque ela disse que não sei mais o que faz. É. Difícil, né?
rindo. A menina falou que veio amanhã à tarde, né? Ela foi, né? Ué? Congregar. Você não viu ela lá no primeiro banco lá na frente? Então ela não foi a mãe dela. Não. Ela foi a mãe na parte da tarde. Não tem que morar perto de mulher, do cara de novo, sabe? Tem a Maria dela, mas o nome É dela. no escadão dali do meu Sim. Réveillon descia. É. Aí, ó, não tem a. Mas não Pra sabe. quem vai pro Petrúcio lá. É. Mas não sabe aqui, Margarida? Porque ela fala assim, ó, no primeiro escadão aí. Depois. É. Porque ela falou assim, ó, subir na rua aqui da igreja direto, não tem a praça? Tem um escadão. Eu desço o escadão. Então é ali no mesmo lugar, só que eu não desce escadão, eu desço de cabo, né? Ela... Eu não entendo. Bom, é assim. Eu falei, não quero nem saber assim. Eu não vou falar de mim, não vou brincando não. O que acontece que acontece isso Como? com as pessoas e fica assim. Sabe o que eu, assim, eu penso um pouco assim, né? Essa menina, ela testemunha, assim, ela se expõe muito com o testemunho dela. E isso não é bom. Tem muita coisa que você tem que ficar quieto, você tem que se esconder. Porque às vezes naquela mais dificuldade é onde mais. Parece que ela é blindada, é inatingível. Né? Aí o adversário vai para cima e não tem maturidade espiritual, porque isso daí, mano, Eles falam que tem tratamento hoje em dia, né? espiritual, porque você tá vendo, você tem que. Então, é como aquela outra irmã também. Não posso, que eu não posso. testemunha- Eu não posso. que ela Posso, eu tô testemunha- gravando vídeo. Essa irmã Adriane, Adriele, né, que é a irmã da Sandra. Essa irmã tá toda hora, irmão, irmandade, tudo bem. Mas ela se expõe muito. Eu queria assim, eu queria assado. Deus, tá ótimo, louvado seja, mas você tem que aguardar certas coisas. Sabe? E outros irmãos também são assim, outros são. Né? Então você precisa tomar cuidado. Né? Tomar cuidado, porque aí você vê a menina dessa. Porque lá tem gente que é uma perseguição. Em Israel, a madrugada está apenas começando. Agora, Mãe, posso tirar esse celular aqui? 45 da manhã, 1h45 da manhã, no horário de Israel, 2h45 no horário Daqui a pouco, mãe. e a gente segue acompanhando. À direita, imagens ao vivo. Nesse momento, você acompanha imagens de Jerusalém. Também o céu levemente coberto por nuvens, mas uma madrugada neste momento, pelo menos, aparentemente tranquila. Pelas imagens, nós não... Essa guerra lá já tem 230 mortos. Ó. Aonde? Por enquanto não tá. Olha lá, Trump e Estados Unidos vão continuar apoiando a defesa de Israel. Confronto entre o país judeu e Irã deixa mais de 230 mortos. A guerra é terrível. E é guerra.
filho. O pai acende a luz aqui pra você. Precisa não. Quer que eu ponho a salada agora dele? Foi. Restinho aqui. Essas coisas mais fáceis, né? A mãe dela sofre, o pai dela não é triste, né? É complicado, Aí né? quando ela falou assim, eu sei que Deus... Ou seja, a menina tá lá, não deve estar trabalhando. Isso só vai piorando. Ela não quer ver ninguém, sabe assim? Não sai do quarto. Sabe o que é complicado a gente ficar falando certas coisas, que quando aí depois a pessoa sabe o que está na cabeça dessa menina? Ué, você falou tanta coisa, e agora? O que você vai ter que falar para as pessoas agora? Cara, o que você vai falar? Esse que o adversário fica falando na cabeça dela. Ué, você falou que é assim, que é assado, que é assado, que é assado, e agora? O que você vai contar? Quer O que você vai ketchup, fazer? mãe? Quero. Então fica ainda, não quero ver ninguém, não quero... Ai, meu Deus. Ai, eu quase esqueci de apresentar ela lá na frente. É, então. Eu ia ajudar ela, coitada. Tão difícil. Ó. Põe direito aí, mano. Tá em prato. Eu tô sentando mesmo. Essa almofada também é uma... observar mísseis. Não quer dizer que a defesa de Israel não esteja em estado máximo de alerta para qualquer ameaça. O mesmo vale para o lado iraniano, onde agora há pouco nós recebemos a confirmação, vindo inclusive do exército israelense, de que áreas na região central do Irã estão sendo atacadas neste momento. A cidade de Malar, perto da capital Teherã, é alvo desses ataques. A região central é alvo de ataques lá no Irã também. Mais para o oeste, a cidade de Mashhad, onde há armamentos antiaéreos do Irã precisaram ser ativados para conter a ameaça israelense por lá. Isso há uma outra distância do território de Israel. A gente está falando de uma distância de quase 2.500 quilômetros. Papai, ele caiu, ó. Que viajam Papai. uma grande distância. Ele caiu e tava em cima do negócio. E que são difíceis de serem abatidos. Mas as Eu e meus 4 amigos, é Raquel. E outro amigo. E outros 2 amigos. Nós arrumamos no TikTok. Eu não estava gravando vídeo com o robô. Nessas medidas, nessas ações, é a grande questão. O número de mortos a gente traz aqui. Pelo menos 224 mortos do lado iraniano desde sexta-feira e 14 mortos do lado de Israel. Israel que, como nós vínhamos destacando, possui também um sistema de defesa antiaéreo avançadíssimo, composto principalmente pelo Domo de Ferro e pelo Estilingue de Davi. São os dois principais braços dessa defesa antiaérea israelense, mas que tem a estratégia iraniana, a estratégia de saturação. Ou seja, desce uma verdadeira chuva de mísseis contra o território israelense e isso fica difícil de ser contido, difícil da defesa aérea israelense conseguir abater, interceptar todos esses mísseis e aí fatalmente alguns deles acabam caindo nas zonas que o Irã pretende atacar. Hoje mais cedo nós tivemos a informação, segundo fontes israelenses que teriam confirmado a agência de notícias estatal do Irã, a IRNA, que um dos alvos iranianos foi a empresa de defesa avançada de Israel, a Rafael, que é justamente responsável pela produção dos sistemas de defesa de Israel, dos sistemas antiaéreos de Israel, como no caso do Domo de Ferro e dos chineses da vida. Ou seja, os árabes aqui são alvos primordialmente militares dos dois lados, tentando diminuir as capacidades dos países e facilitar os ataques, além de frear a inteligência. Essa aqui é a grande questão. Israel ataca na quinta-feira, alegando fazer um ataque preventivo, um ataque para evitar que o Irã pudesse desenvolver armamentos nucleares, pois, segundo a inteligência israelense, há evidências concretas de que o Irã está enriquecendo urânio
para a construção de uma arma nuclear, uma bomba atômica. O governo iraniano nega essas acusações, afirma que o país busca apenas a produção de energia nuclear para a distribuição à população civil. Uma usina nuclear já existe, inclusive, lá no Irã, e ela já é utilizada para distribuir energia abastecida com combustível russo. Essa é a grande questão. O governo iraniano respondeu aos ataques e afirmou que Israel iria pagar um preço caro pelos ataques, e a gente já está vendo 14 mortos do lado israelense na maior demonstração de força do Irã desde o início do conflito entre Israel e Hamas lá em 7 de outubro de 2023. No ano passado, 2 tropas aéreas Porrada, porrada no bicho. muito mais protocolares, principalmente do lado iraniano. O Irã optou, naquelas ocasiões, por não mostrar força total, por fazer ataques mais no sentido de defender a sua honra. É assim que os especialistas têm classificado como foram os ataques do Irã em 2024 contra Israel. Agora a situação é diferente. Agora o Irã ataca definitivamente com o intuito de machucar o território israelense, com o intuito, em busca de vítimas no território de Israel, e isso tudo aumenta muito a tensão ao redor do continente, ao redor do mundo. Várias cidades sendo atingidas, várias imagens de destruição. Hoje cedo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu passou por alguns desses locais atingidos por mísseis iranianos, prestou solidariedade às vítimas e disse também que os ataques iranianos não ficariam por isso, que eles seriam respondidos com força e que Israel iria atacar de uma forma decisiva, uma forma de fato, controlar esse ímpeto iraniano. Eu queria chamar mais uma vez para a conversa o Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Cláudio, a gente viu nas últimas semanas muita tensão envolvendo o governo Benjamin Netanyahu, até questões internas, né, políticas internas. Mas agora há uma grande união em torno do primeiro-ministro, em torno de Israel, na verdade. Né? Os políticos israelenses, nesse momento, fazem um esforço pelo Estado diante do que eles chamam de ameaça existencial, que são os ataques do Irã, que é o regime iraniano. Como fica a situação de Benjamin Netanyahu diante disso tudo, na sua avaliação? A situação do primeiro-ministro é uma situação instável, nós sabemos disso. Aliás, essa instabilidade é fruto de uma democracia muito viva e importante. E talvez eu queira até fazer uma correção, uma observação de algo que foi dito anteriormente, que fala da proximidade entre o Israel e os Estados Unidos. Existem fatores históricos, fatores estratégicos, aspectos culturais, mas, acima de tudo, valores que são muito compartilhados, sendo que são ambas, os dois regimes, democracias liberais, com liberdade de imprensa, eleições livres, sistemas de judiciário independente, algo que a gente não observa, na verdade, no Irã, e, aliás, em vários países. Mas Bibi Netanyahu enfrenta, claro, um momento difícil. Havia uma disputa e havia uma discussão a respeito de uma reforma do judiciário. Começa o episódio da guerra, o que Bibi Netanyahu faz? Ele defende os seus cidadãos e defende o seu país. E agora, novamente, e quais são as manifestações daqueles que fazem parte do governo Tem que pegar esse dinheiro aí, passa para lá, amanhã se você já paga o cartão e já paga mais, está mais próximo para vencer. Entendeu? A internet, a ela tem se queixado de falta de transparência. Ela tem colocado de semana na segunda-feira, e de repente a gente volta na quarta-feira de manhã. Você olha a hora que está bem quadradinho, você aperta lá. E você fica com medo na frente do computador. Pra você não precisar olhar para baixo para apertar no mouse certo. Na próxima, ainda não vai dar certo não. Mas eu acho que na próxima vai dar. que está enriquecendo anos, se preparando para
atacar, bater e eliminar Israel e ameaça sistematicamente outras democracias localizadas na Europa. Essa guerra não é uma guerra entre Israel e o Irã. Essa guerra é uma guerra entre dois modelos de sociedade. Como eu disse, Israel é um espírito democrático daquilo que são os Tá ligado aí? tanto os delegados chamam Israel de um pequeno Satã dos Estados Unidos do grande do Satã. Porque ambos defendem um conjunto de valores da sociedade iraniana. E o pior é que não é a sociedade iraniana, é a ditadura que governa o Irã. Porque a sociedade iraniana, se a gente olhar em poucas imagens que nós temos, aliás, você É igual o país da Venezuela, e outros países aí. Cara, entra lá, agora que vem o local da ditadura, só no trabalho. comemorando a perspectiva de poder se libertar desse regime absolutista, desse regime totalitarista, desse regime que oprime as mulheres, desse regime que não tolera todo e qualquer tipo de diversidade. Cláudio, você mencionou um eventual desgaste que existe nesse momento, ou que existia, pelo menos até alguns dias atrás, envolvendo o governo Benjamin Netanyahu. É o terceiro mandato dele à frente de Israel. Ele foi primeiro-ministro entre 96 e 99, depois entre 2009 e 2021, ficou um breve período fora à frente do Knesset, e aí ele retorna em 2022 como primeiro-ministro, cargo que ele segue até hoje. Esse desgaste, ele acaba sendo ofuscado pela experiência do Netanyahu num momento como esse, num momento de crise? Com certeza, sim. Mas eu, por vezes, me questiono qual seria o papel de uma outra figura que ocupasse a posição enquanto primeiro-ministro de Israel no momento que isso acontece da forma como vem acontecendo. Será que algum outro primeiro-ministro poderia se negar a defender os seus cidadãos do seu país? Será que um outro primeiro-ministro poderia ficar de braços cruzados quando vê um inimigo declarado que diz que vai destruir e vai bater Israel do mapa, se preparar montando um arsenal nuclear, quase de frente para poder atacar? Então, é uma condição que, por vezes, qualquer pessoa